Fala galera Psi, meu nome é Thiago Cabral e hoje nós estamos aqui para entender, ter uma breve introdução sobre o que é psicologia preta. Será que isso é uma coisa que vale a pena ser estudado ou será que é mimimi? Será que isso é uma correção teórica de alguns campos da psicologia ou será que estão inventando moda? Fica ligado nesse vídeo até o final que você vai descobrir. Então, para começo de conversa, a gente tem que explicar duas coisas, né? A primeira coisa é que a psicologia é uma ciência neutra, né? Que ela não diferencia as pessoas por etnia, por sexo, por gênero. Todo mundo tem direito de ser atendido pela psicologia, né? Não existe uma psicologia, entre aspas, específica para cada tipo de pessoa e as pessoas não são tratadas de formas diferentes quando elas entram na clínica. Isso é um dos princípios éticos da psicologia, né? Que é o princípio de você atender todo mundo com igualdade, né? Só que isso não significa que não existem especificidades dentro da psicologia. Assim como na medicina, por exemplo, existem áreas da medicina que estudam certos órgãos, por exemplo, você tem a cardiologia, que estuda o coração, você tem a endocrinologia, que estuda os órgãos internos, como pâncreas, esse processo todo digestivo, e a gente tem, por exemplo, a neurologia, que estuda o cérebro e tudo mais. Dentro da psicologia nós temos especificidades também, nós temos, por exemplo, a psicologia que estuda mais a mente dos idosos, nós temos também a psicologia que estuda a criança, o adolescente. Isso não significa que o psicólogo está discriminando quem ele atende, significa apenas que ele tem uma especialidade num determinado campo. Por exemplo, a gente tem a psicologia social, né, que está bombando hoje em dia nas políticas públicas, né, que é essa visão contextualizada do sujeito, né? Porque nós temos a psicologia clínica, né? A psicologia clínica só vê o sujeito de forma individualizada, só vê o sujeito com ele mesmo, a interação dele com o mundo é apenas para você ajudar a entender a subjetividade dele. Nós temos, por exemplo, a psicologia social, que estuda o sujeito em interação com o meio, né? Isso significa que são apenas dois olhares diferentes, né? Então, quando você fala, por exemplo, de uma psicologia preta, você está querendo fazer apenas uma reparação histórica dentro da academia da psicologia, porque muitos autores que estão surgindo agora estão dizendo que, principalmente quando a gente fala de psicologia dinâmica, psicodinâmica, que era a segunda coisa que eu queria falar, né? Que a primeira coisa que eu disse que a psicologia é neutra, e a segunda coisa que eu queria dizer é que dentro da clínica da psicologia existem dois tipos de psicoterapia. As técnicas que são psicodinâmicas e as técnicas que são cognitivo-comportamentais, né? As técnicas comportamentais, elas estudam o comportamento humano, né, de uma forma que eles dizem ser mais exato, mais mensurável, né? A psicologia cognitiva comportamental, ela não leva isso, gente, de uma forma bem grosseira, é claro que tem exceções, não leva muito em consideração o contexto sociocultural e tudo mais. Quem bebe dessa água da filosofia, da antropologia, são mais as abordagens clínicas psicodinâmicas. A teoria cognitivo-comportamental, ela vê um comportamento, vai isolar aquele comportamento, gente, de uma forma muito grosseira, é claro que eu tô falando, né? Eu não tô dando aula de psicologia cognitivo-comportamental, só tô dando uma diferença porque eu vou explicar ali na frente. Ok? Vai ter um monte de gente xingando aí, eu sei, o pessoal que é cognitivo-comportamental vai falar, não, mas tem aquele caso que considera assim, porque o meio influencia o comportamento também, mas eu tô sendo grosseiro, gente. De uma forma grosseira, a psicologia cognitivo-comportamental não considera a filosofia, não considera a sociologia. As técnicas de psicologia que consideram a filosofia, a sociologia e todas essas formas de conhecimento que vêm de uma forma mais subjetiva são as teorias psicodinâmicas. Quais são as teorias psicodinâmicas dentro da psicoterapia? São a psicanálise, a Gestalt terapia, a psicologia analítica e a psicologia humanista e por aí vai, né? E muito se diz na academia hoje em dia que quando você fala de filosofia e antropologia, né, tanto essas duas cadeiras aí do conhecimento, elas são muito eurocentradas. Elas vêm de um tipo de pensamento que vem de autores europeus, né? Que vem do continente europeu. Nem mesmo, por exemplo, a gente considera muito, por exemplo, os pensadores asiáticos e tudo mais. E vai ter gente também que é da área de antropológica, que é da área de filosofia, que vai falar que tem exceções e tudo mais, mas eu tô falando sempre de um ponto de vista generalista grosseiro. Então, alguns autores eles dizem
que para você, quando se construíram essas formas de pensamento psicodinâmica, não se levou em consideração o pensamento afrocentrado, o tipo de pensamento que veio do continente africano. E se essas técnicas de psicologia se baseiam na antropologia, na filosofia e nessas outras formas de pensamento, se você não considera essas formas de pensamento que são afrocentradas, como é que você vai tratar de uma pessoa que tem uma ascendência africana, que vem de um país miscigenado, que nem o Brasil, que tem uma forte influência de cultura africana no nosso país? Como é que você vai considerar, né, como é que você vai tratar essa pessoa, né, sem considerar esse tipo de influência, né? Inclusive tem autores, eu já vi até autores brasileiros dentro dessa questão da psicologia preta que falam, né, de um ponto de vista psicanalítico, de uma pulsão palmariana, né, que seria uma pulsão que considera, né, as raízes africanas, né, que considera essa ascendência africana do povo brasileiro, né? E uma coisa também interessante para a gente se considerar, né, como uma introdução para essa questão da psicologia preta, é a grande quantidade de pessoas que dizem que quando procuram um psicólogo para tratar de questões relacionadas ao racismo, não são bem acolhidos. Tem pessoas que dizem, por exemplo, que narram situações de racismo que o psicólogo não considera, que o psicólogo não acolhe, fala que isso é da cabeça dele, fala que isso é da imaginação, que ele está se vitimizando e tudo mais. Ou seja, esse psicólogo acaba reproduzindo uma estrutura racista dentro da clínica. E isso, gente, não é surpresa nenhuma, tendo em vista que a gente tem ainda no Brasil, né, claro, né, novamente tem que assistir aqui, temos exceções, mas a gente vê no Brasil ainda, né, uma estrutura de academia que reproduz vários sistemas de violência, seja violência por conta de discriminação de classe, discriminação étnica mesmo, racismo, discriminação de gênero. Dentro da academia a gente ainda vê muito isso ainda, uma reprodução, né, de estruturas sociais, né, porque a academia está dentro da sociedade. Então, se dentro da academia já se tem um pensamento que é estruturado, né, da forma que reproduz esse comportamento que a gente tem na nossa sociedade, dentro da clínica não vai ser diferente. Então a psicologia preta, ela é isso, é uma psicologia que vem considerar todo um espectro do pensamento que é influenciado pela cultura africana, que talvez, né, isso ainda está sendo discutido, não tenha sido considerado em muitas das teorias psicodinâmicas que a gente vê. A teoria cognitivo-comportamental também pode considerar isso, né, dentro daquelas exceções que eu falei, né, falando sobre a parte que o contexto influencia no comportamento e tudo mais, mas, né, geralmente a cognitivo-comportamental tenta ser mais neutro, mas quem considera mais a cultura, né, a cultura subjetiva, são as teorias psicodinâmicas. E essas teorias, geralmente, elas bebem de uma fonte que é eurocêntrica. E se elas bebem de uma fonte eurocêntrica, se elas são uma forma de pensamento eurocêntrica, como é que a gente vai pensar num sujeito que tem influência de cultura africana, entendeu? Então é esse pensamento que a psicologia preta levanta, que nós estamos sempre debatendo aí. E se você quer ver mais, se você quer saber mais sobre a psicologia preta, você tem que se inscrever nesse canal, tem que curtir o vídeo, tem que apertar o sininho, tem que apertar o sininho aí para você receber as notificações. E é isso aí.